Irmãos, andei buscando o Senhor essa semana. Eu prego no domingo, mas eu busco a semana inteira para chegar à conclusão daquilo que Ele quer falar conosco. E eu tenho percebido assim, pelos andares, andando, caminhando, eu tenho visto a dificuldade que está para ministrar a palavra. Está cada vez mais difícil a ministração da palavra. E eu buscando, Ele me deu uma palavra aqui tremenda, que está em Marcos, no capítulo 1. Quem gosta de acompanhar comigo, Marcos, no capítulo 1, no verso 40. Eu vou ler o texto que diz assim, certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe dos joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Só isso. Começa por aqui, fica por aqui. Só isso. O nosso tema é a bondade do Pai. A bondade do Pai. Aqui nesse texto vai falar de um homem leproso. Para você ter uma ideia, o que era um leproso, era um homem mais rejeitado da sociedade da época. Eu não sei vocês, não sei você que está me vendo em casa, o nível de rejeição que você passou e passa. Mas nenhum nível de rejeição passa ao nível de rejeição desse homem, ou de homens, pessoas como ele, ou mulheres, pessoas que contraíam a lepra. Ele tinha todo o nível de rejeição. Ele era rejeitado pelos sacerdotes, ele era rejeitado pela sociedade, ele era rejeitado pelos amigos, ele era rejeitado pela família, ele era rejeitado pela religião da época, ele era rejeitado pelo governo, ele era rejeitado pelos amigos, também leprosos, porque todos eles sentiam rejeição pelo outro, e ele era rejeitado por si próprio, ele mesmo se rejeitava, porque ele entendia que não tem mais o que fazer. Então é um nível hard, é um nível máximo de rejeição que esse homem enfrenta. Os leprosos enfrentavam, era um nível de rejeição assim, que vai além, ele extrapola, é sobrenatural. Então, por mais que a gente tenha passado ou conhece alguém com esse problema de rejeição, nada se compara ao nível de rejeição que esse homem está vivendo, esse leproso. E quando você lê a Bíblia em casa e você não vê o nome do cidadão, pode pôr o teu. Toda vez que você vê um texto e não tem nome, já é de propósito, o Espírito Santo já deixou sem nome para pôr o meu ali. Então havia, certo leproso, aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos. Isso pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós. E esse homem está vivendo nessa condição, ele se dobra. E Cristo vem. Olha que interessante. Poucas pessoas sabem disso. Se você perguntar aí na rua, num bate-pronto, assim, rápido, no mercado, fala assim: quem Jesus é para você? Cristo veio para quê? É imediato, é automático, imediato, praticamente 100% a resposta é: veio para nos salvar. É normal, mas ele veio para nos salvar. Mas não é só isso, ele veio para muito mais coisa do que isso. Ele veio para coisas muito mais elaboradas, mais complexas, que ele veio, além de nos salvar, ele também veio por esses motivos a mais. E aqui ele vem expressar exatamente a bondade do Pai. Ele vai expressar a bondade do Pai. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já conhece, todos nós já tivemos revelação de que Ele é Pai. Quando você vem para Cristo, você vai tendo revelação de que Ele é Pai. Ele fala: eu, Pai, somos um. Ele vai ensinar a orar, ele fala: como é que ora? Ora assim, Pai nosso. Ele vai ensinando a chamá-lo de Pai. Ele vai ensinando a ter uma relação com o Pai Celeste. Ele vai ensinando. Então essa relação, Pai, Filho, Filho, Pai, ele vai ensinando isso para a minha vida, para a sua, para nós. É natural ele fazer isso. Então ele vai revelando. Agora aqui ele está revelando, além de revelar o Pai, ele está revelando a bondade do Pai. Olha que interessante. Existe um texto muito famoso que as pessoas citam por aí e entende, é subliminar. Sabe aqueles textos assim que fica meio que errado, meio desacertado? Tem um texto que faz as pessoas pensarem que a razão de eu e você não sermos consumidos é a misericórdia dele. E esse texto ele está um pouco equivocado, porque ele vai um pouco antes da misericórdia. O texto, ele fala outras coisas, e nós costumamos parar na misericórdia. O Pai é misericordioso? É,
Mas não é a misericórdia dele que é a razão de eu e você não sermos consumidos. Quer ver o texto na íntegra, como que ele funciona? No texto que está em Lamentações, no capítulo 3, 21 ao 23, Lamentações 3, do 21 ao 23, diz assim, ó: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Ele vai dar uma esperança, ele vai dar uma memória, ativar a memória. E ele diz assim: a bondade do Senhor é a razão. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fala da fidelidade, fala da misericórdia, mas a razão de não sermos consumidos é a bondade. Não é a misericórdia, é a bondade. A bondade dele aciona a misericórdia dele vem em meu favor. O que é misericórdia? É eu não receber o que eu mereço. A misericórdia é isso, ela vem para que eu não receba o que eu mereço. Eu mereço condenação, mas a misericórdia vem para que eu não receba isso. E a bondade aciona essa misericórdia. E aí, como não vem, eu não vou receber o que mereço, eu não vou ser consumido. Então a misericórdia vem para isso, mas ela é acionada, o gatilho que ele usa para acionar a misericórdia é a sua bondade. Então a bondade dele é o alicerce de eu não ser consumido, e nem você, por isso estamos aqui. E ele, aqui no encontro com Cristo, ele vai ter um encontro com o Messias, e ele vai entrar nessa questão. Ele conhecia. Olha que coisa, ele conhecia, ele se dobra. Quando ele se depara, ele encontra com o Messias, ele vai dizer que, o texto diz que ele se ajoelha, ele se dobra, numa certa distância, obviamente, ele se dobra, não poderia encostar, o leproso não poderia encostar, o leproso não poderia chegar perto, e ali há um dilema. O dilema no texto, em questão no verso 40, o dilema no texto não é se o mestre pode. Volta ao verso 40 lá, por favor. Diz assim o texto, é o primeiro texto, ó, Marcos 1,40. Presta atenção nesse texto de novo. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: ó, se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. O problema não é o poder ele tem. O problema é, será que ele quer? O grande problema aqui é, será que ele tem vontade de fazer isso comigo? Será que ele quer me purificar? Será que ele tem o desejo? Será que é da vontade dele me purificar? Porque poder eu sei que ele tem. O nosso dilema, o meu dilema, o seu dilema, quase sempre é o mesmo. Nós nunca duvidamos do poder que ele tem. O que nós duvidamos é que ele vai acionar esse poder em meu favor. É o caso aqui. O leproso não está questionando se ele tem ou não o poder. Poder ele tem. A questão é, será que ele quer? Será que é da vontade dele? Se for da tua vontade. Ele não fala assim, se for da tua vontade. E ele diz assim, será que o senhor tem o poder? Não, ele diz, se for da tua vontade, eu sei que pode. Mas eu dependo do senhor querer ou não. E a palavra de Deus, ela nos revela que o desejo dele são planos de bem e não de mal. Ele só tem plano bom, ele não tem plano ruim comigo nem com você. Ele só tem planos de bondade. Os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos, a palavra deixa isso declarado. E é interessante que nesse embate, aí, nesse encontro do leproso, ele se ajoelha porque ele não tem mais o que fazer. Talvez você que está aí me vendo, ou você que está aqui, em alguma situação na tua vida, não tem mais o que fazer. Não há mais o que possa ser feito. E deixa eu te dizer uma coisa. O que as Escrituras, Cristo é o Verbo. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Cristo. Cristo é a palavra revelada. A palavra se revelou. O que a palavra, escreve isso no teu coração, em letras bem grandes, põe no teu quarto, escreve assim, ó, o que a palavra, o que o Verbo vivo não puder fazer por mim, mais nada faz. O que a palavra não fizer por você, não há método, não há pessoa, não há nação, não há governo, ninguém pode fazer nada. Se a palavra não for suficiente para fazer na minha vida, nada mais é.
Tudo que eu buscar é paliativo. Qualquer coisa que eu quiser fazer sem ela, não será feito como eu gostaria que fosse feito. A palavra, ela é autossuficiente em si mesma. Cristo, ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de mim, nem de você. Ele não precisa de nós. Ele não precisava desse leproso. O leproso precisava dele. E o leproso se ajoelha, o reconhece, fala: eu sei que o senhor tem poder, mas a rejeição dele é tanta que ele vai dizer: se tu quiseres, eu não sei se o senhor quer. Poder eu sei que o senhor tem, mas que lixo humano que eu sou, que pedaço de pessoa eu sou. Será que tu queres? E ele vai dizer isso para o mestre. Só que lembre, ele está revelando a bondade do Pai. Hoje ele vai revelar a bondade dele para você. Através da revelação da palavra, ele revela a sua bondade. Ele vai revelando, a bondade dele é revelada. E ele vai dizer para mim e para você, logo em seguida, logo depois da pergunta, logo depois desse homem com o joelho dobrado, acontece algo estranho. No verso 41 e 42 diz assim, movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Purificado, guarda essa palavra. Ele não foi sarado, nem curado, ele foi purificado. O detalhe, Cristo, ele é sacerdote, ele bota a mão, não podia pôr a mão. Se pusesse, não podia pôr a mão por causa da contaminação. Quando o leproso vinha com um sininho na cidade, você já deve ter visto isso em filmes, todo mundo saía do caminho. Aliás, ele não podia nem entrar na cidade, eles tinham o campo deles ficarem. Era a escória do ser humano na época. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, ninguém chegava perto, ninguém ajudava, ninguém tocava, não podia tocar porque ficava imundo. E era altamente transmissível também. Então ele era isolado. Quando ele faz esse gesto de se humilhar, como cantamos, ele se humilha e fala: se tu quiseres, tu podes me purificar. Cristo vai e põe a mão nele, bota a mão nele e fala: eu quero ser purificado. Na hora, ele chegou e pôs a mão, estendeu a mão. Então ele expressa que o desejo dele sempre é o melhor para nós. E ele vai executar aqui aquilo que é o chamado impossível. Ele estende a mão. Só que é importante a gente entender que nesse estender a mão do mestre ali, ele estende a mão tocando nele. Ou seja, antes, muito antes de manifestar uma purificação aqui fora na pele, porque a lepra era assim, até hoje, né? A pessoa vai caindo os pedaços, ela vai apodrecendo e vai caindo, vai ficando dormente, vai caindo um dedo, vai caindo outro, os membros periféricos vão caindo, cai a orelha, vai caindo, ele vai diluindo. É assim, a lepra é assim. Então a pessoa ia apodrecendo e ia caindo, os pedaços, ia com aquelas feridas, o pano que ele se envolvia, a roupa dele, a Bíblia chama de trapo de imundícia. Quando você lê na Bíblia trapo de imundícia, uma das coisas é a roupa que ele veste, que os leprosos vestiam. E esse leproso está nesse estado, e chega ali perto dele, se dobra, e ele vai e bota a mão nesse moço. Ele toca a mão, ele põe a mão nesse sujeito, sem nome. Põe a mão nele, e aí fala: quero ser purificado. Antes dele tocar no que estava aqui fora, todo mundo vendo, ele vai tocar no interior desse homem. Se você prestou atenção no início da mensagem, lembra que eu falei que esse cara é a escória da sociedade? Todo mundo, aonde tivesse um ser humano, o tinha rejeitado. Você faz ideia do tempo que esse moço não recebia um abraço? Ou que alguém lhe dirigisse a palavra de perto? Ou que alguém tocasse nele, o cumprimentasse, pusesse a mão no ombro? Você sabe quanto tempo esse homem passou, talvez gemendo, sozinho, solidão, sem poder ser tocado por ninguém? E ele mesmo reconhecia que ele era assim. Ele nem buscava ser tocado, porque ele já estava acostumado. Tem pessoas que se acostumam com a lepra, e aí ele já não quer nem ser tocado mais. Esse homem está assim, ele não queria nem ser tocado, ele sabia que ninguém podia tocar nele, ele era leproso.
Então ele sofria. E ele está gemendo, sofrendo, mas aí o mestre vai, primeira coisa, vai tocar nele, porque precisa curar o interior dele, precisa curar a rejeição dele, precisa receber o toque. Há quanto tempo, meses ou anos, esse homem não sentiu o toque da mão de alguém? Você faz ideia da dor desse homem? E aí o mestre vai, movido de compaixão, diz o texto, move de compaixão e toca nele. Vê? Primeiro toca, depois vai tratar com a lepra. Primeiro toca nele. Antes do teu problema, ele quer você. Antes de resolver a questão da tua vida, ele quer a tua vida. Antes de resolver a lepra, ele vai tocar no leproso. Então ele tem compaixão, vai lá e põe a mão. Ele põe a mão, ele está pondo a mão em muitas pessoas. Ele tem posto a mão em muitas pessoas nesse tempo. Porque ele tem interesse particular em resolver de dentro para fora. Esse homem vai receber o toque de alguém, que ele sabia que esse alguém era importante, e esse alguém importante toca nele. E esse alguém importante toca em mim, toca em você, ele toca, ele continua tocando, a mão dele não está encolhida, diz a palavra. Se a mão dele não está encolhida, significa que ele continua com o braço estendido e tocando. Antes de tocar na doença, tocar naquele problema da lepra, que era uma impureza, ele toca no coração daquele homem. O pôr a mão é tocar no coração dele. O homem era rejeitado, o homem era abandonado, vivia todo tipo de escassez que você imaginar. E ele toca nele. Então veja, ele vai tocar primeiro dentro do homem. A lepra, por que ele fala assim, quero ser purificado? E ele não diz, quero ser curado. Ele fala assim, quero ser purificado. Porque a lepra não era doença, no sentido de doença física, era uma expressão física, mas a lepra era resultado de Lashon Hará. O que é isso? Lashon Hará, língua maledicente. Toda pessoa que falava contra uma autoridade ficava leproso. Miriam, irmã de Moisés, falou mal do seu próprio irmão. E o seu próprio irmão, que era Moisés, havia se casado com uma etíope. Quando Miriam se une com Arão, fala mal de Moisés. Moisés não estava presente, ela falou mal contra uma autoridade. Moisés era o profeta, levantado uma autoridade pelo Senhor. E Miriam fala mal do seu próprio irmão. A palavra diz, a Bíblia diz, que ele ouviu e chama os três para a tenda. Moisés não sabe nem o que está acontecendo. E Deus desce e fala, eu quero os três na tenda do encontro. Quando chega lá, Deus fala assim, para eles, fala para Miriam e fala para Arão, para os dois irmãos, três irmãos, ele vira para Miriam e para Arão, e aquela voz poderosa vai dizer, falou, olha, com os profetas eu falo em sonho, em visões, de muitas formas, mas com o meu servo eu falo face a face. Quando ele fala isso, a ideia que Deus tinha era matar Miriam. E Miriam sai leprosa dali. Por que ela sai leprosa? Porque falou mal do irmão. Então a Miriam é um caso bem claro. Quando ela falou mal da autoridade, ela ficou leprosa. Precisou Moisés, aí Moisés dobrar o joelho, interceder, clamar, chorar, buscar pela irmã, para que o Senhor venha e intervenha e a purifique. E leva alguns dias para isso, ela vai sofrer um pouco ainda. A ideia dele era matar a Miriam. Mas a Miriam não morre pela intercessão de Moisés. Mas o problema não é esse. O problema é que ela ficou leprosa porque falou mal do irmão. O irmão dela. Que é outro. Geazi. Todo mundo conhece o profeta Eliseu. Da cura daquele homem leproso. Havia um homem leproso. Ele manda mergulhar no rio 7 vezes. Aí é que esse homem era rico. E o profeta não quis nada. O servo do profeta Eliseu vai atrás dele. Corre atrás do Naamã, melhor dizendo. Corre atrás de Naamã e fala para Naamã que o profeta resolveu receber. Era mentira. Ele mentiu usando o nome do profeta. Quando ele chega perto do profeta, o profeta fala, o meu espírito foi com você. Quando você foi e você pecou. E aí esse homem, Geazi, fica leproso. Então toda vez que fala mal de uma autoridade,
ficava leproso. E assim vão ser, a lepra, por isso que a lepra ela é uma impureza, não era uma doença, é uma impureza por causa da língua maledicente. Por causa de falar mal das autoridades, falar mal do outro. Falava mal de autoridade, ficava leproso. Mas e depois? Depois que Jesus veio, foi para a cruz, ele resolveu isso daí. Sim, porque agora piorou. Ele resolveu a ponto de piorar, porque não mudou o método. Quando se fala mal de uma autoridade, espiritualmente fica leproso igual. A lepra é do mesmo jeito, por isso que a fofoca, o mexerico, é lepra dentro da igreja. Toda vez que fala mal de uma autoridade, fica leproso espiritual. E o leproso, quando você encosta nele, é igual quando era na época. Quem encostava nele ficava contaminado. Hoje, se você encosta com um fofoqueiro, você fica contaminado. E normalmente são pessoas que falam de autoridade, te afasta do caminho, você fica leproso, porque deu ouvido para um leproso, você se encostou com ele. Então, isso é um perigo da lepra. E agora Jesus vem, chega diante desse homem que está leproso, não pode ser tocado, é simplesmente, não tem mais solução, é impossível. É impossível ele ser limpo, humanamente falando. Aí, quando ele vai, dobra o seu joelho, ele se humilha, ele se dobra, e aí o mestre vem, move em compaixão e põe a mão nele. Quando põe a mão nele, diz o texto aqui, que no mesmo instante, esse mal ele vai desaparecer, e o homem foi purificado. Foi purificado. Isso mostra que o mestre, o nosso Cristo, o nosso Rei, ele não trata a nossa dor com indiferença. Ele teve compaixão daquele homem, ele continua tendo compaixão de mim e de você. Ele continua tendo compaixão de nós. A compaixão dele continua ativa, porque ele não mudou. Os tempos mudam, o governo muda, o ser humano muda, a sociedade muda, ele não muda, ele é imutável. Ele é imutável, ele ama do mesmo jeito, o seu poder é o mesmo, ele é imutável. Então ele continua se movendo em compaixão. O detalhe é, eu também preciso me mover em humilhação. As pessoas querem receber de Cristo, mas não querem se humilhar para Cristo. Você vai ver no texto. E esse homem se humilha, clama, aí ele simplesmente vem, toca e o homem é purificado. Mas não para por aí a história. Aí ele vai falar com esse homem, esse caso dele, ele foi purificado na hora. Na hora que tocou nele, ele foi purificado. Há coisas que Cristo toca em você, é na hora. É na hora, é na hora. Tem coisas que ele resolve já. E ele tocou nesse homem, o homem foi purificado. Aí ele vai dar uma ordem para ele. Onde que está essa ordem? No verso 43, do mesmo capítulo 1. Dá uma olhada aí no verso 43. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação. É igual uma ordem militar, né? Uma forte recomendação. Ele diz assim, ó, atenta, não digas a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Então ele agora, Cristo toca nele, o homem é purificado na hora e fala, escuta, agora você não podia, mas agora você vai entrar lá na cidade, busca o sacerdote, se apresenta para ele, porque o ritual era assim, quando ele era purificado, ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote examinava a pele dele, e o sacerdote decretava, ele está curado, ele está restaurado, ou ele está purificado, depende do que era, no caso da lepra era purificação. Aí o sacerdote determinava que ele estava purificado, e agora o Messias está falando para ele assim, Jesus diz para ele, agora você vai lá e faz esse rito normal, vai lá, se apresenta, mas vai quietinho, não fala com ninguém, fica quietinho, o que você queria já está aí, não está? Fica quietinho, o que você queria já está aí, o Senhor está dizendo para você, fica quietinho, tem coisas que Ele está liberando para a sua vida e ao mesmo tempo Ele está dando uma ordem, fala, calma, fica quietinho, não fique gritando, tocando trombeta, tem coisas que Ele quer que testemunhe, tem coisas que Ele manda ficar em silêncio, espera a hora, e aí Ele diz para esse homem, fica quieto, dá uma ordem incisiva para ele, entra na cidade, porque ele não podia entrar, mas agora pode, entra, vai até o sacerdote, e não fala com ninguém, não fale, por que ele diz isso? Ele, no mínimo, tem várias, tá? Eu separei 3 razões aqui que ele fala para que ele não saia dali falando, para que ele não saia dali comentando. A primeira coisa que ele fala
para esse homem, a primeira razão desta ordem é por causa dos curiosos e invejosos. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você também compreendesse isso. Nem todo mundo vai ficar feliz com a tua purificação, com a tua cura, com a tua restauração. Nem todo mundo fica. Nem todo mundo fica alegre. Curioso, muita gente fica. Muita gente fica curioso, mas nem todo mundo fica feliz. E esse homem vem caminhando de uma escravidão, daquela situação, de uma dor tão grande. E agora ele diz, você já está limpo, agora você vai quietinho, não fala com ninguém, por causa dos curiosos. Ele está dizendo em outras palavras, eles não se importam com você como eu me importei e me importo. O Senhor está falando com pessoas aqui, pessoas aí. Ele está dizendo, as pessoas não se importam com você da mesma forma que eu me importo. Então não conte para elas, não fale nada. Vá fazer o que eu estou falando, obedeça. Por causa dos curiosos e dos invejosos. Eles vão encostar em você, vão ficar com raiva, vão ficar bravos com você, eles vão ficar com muita ira, porque eles não queriam ver você bem, só estão curiosos. Então não precisa matar a curiosidade das pessoas, você não tem o dever de matar a curiosidade de ninguém. Não precisa matar a curiosidade de ninguém. Eu tenho que ter fome dele, mas não tenha curiosidade para saber da vida do outro. Espera, tem um tempo certo. E ele diz por causa disso, para evitar os curiosos e os invejosos. Você sabe que se esse moço se encontra com pessoas no caminho, sabe o que poderiam falar para ele? Iam falar para ele assim, mas isso aí é meio charlatanismo, você vai ver que o sacerdote lá não vai aprovar. Você vai ver, isso aí vai voltar, isso aí não é assim. É isso que ele ia encontrar. Então veja, o Messias está poupando o coração dele, já tocou no coração dele, já purificou, falou agora quietinho, vai lá e faz o que tem que ser feito. Depois que tornar público, aí beleza, mas por enquanto vá. E faça isso, então você vai evitar os curiosos, invejosos, e também para revelar que todo milagre carrega responsabilidade. Ele foi detentor de um milagre. O leproso, ele foi o aeroporto de um milagre. Era impossível que isso acontecesse com ele. E agora o mesmo que o purifica, está dando para ele uma responsabilidade. Toda vez que você recebe um milagre, junto com o milagre vem um ato de responsabilidade. As pessoas recebem bênçãos, recebem milagres, recebem coisas do alto, e ele fica irresponsável com aquilo que recebe. Cristo está ensinando ele, falou, fica quietinho, cuidado com o curioso, com o invejoso, não fale nada para ninguém, e vou te dar uma responsabilidade, fique em silêncio, vai quietinho. Então, o milagre está ensinando ele a ter responsabilidade agora, ele já aguentou tanto, fica quietinho, vai obedecer o mestre, porque obediência gera bênção. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. Ele deveria ter obedecido. E terceira coisa, que ele manda ir em silêncio. Eu não está aqui não, é para você marcar no teu coração, porque o mestre, ele prioriza o ensino. Cristo prioriza o ensino da palavra. Ele prioriza, não é o milagre, não é a tua bênção. Ele prioriza o ensino da palavra, e eu te provo no próprio texto. No próprio texto. Um pouco antes, no versículo 38 aí de Marcos 1, verso 38, olha o que está escrito. E Jesus os instruiu, isso foi antes, vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Para que ele veio? Para ensinar a palavra. Para isso que eu vim, para pregar a palavra, para ensinar a palavra, mas eu não quero que venham atrás de mim por causa de milagre, eu quero que venham atrás de mim para aprender de mim. É isso que ele está dizendo. Os discípulos estão falando com ele momentos antes. Isso vai acontecer, o leproso no verso 40, mas no 38 ele já está dizendo, vamos aí andar pelas aldeias, vamos caminhar, mas eu quero ensinar, eu quero pregar a palavra, é para isso que eu vim. Agora, por que ele veio para ensinar a palavra? Porque ele sabe que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento hoje que o povo não quer mais. No âmbito geral, quando eu falo povo, é um percentual grande do povo de Deus que não quer mais estudar a palavra.
Eles não querem, eles só querem aquela palavrinha rápida de TikTok, bem rápido, que já libera uma bênção relâmpago, bem rapidinho. Mas não quero sentar aos pés dele e aprender igual Maria, eu não quero. Mas eu quero a bênção, eu quero o milagre. Mas ele não quer. Ele não quer, porque ele faz o milagre e fala, fica quieto, porque eu estou aqui para outra coisa. Eu quero pregar a palavra, eu preciso ensinar, as pessoas estão morrendo por falta de conhecimento. O conhecimento divino, presta atenção, Isaías 43:10, não está aí o texto, mas diz assim, para que creais, saibais e entendais. Então ele quer que você creia nele, ele quer que você, para que creais, saibais e entendais. Quando é que eu desfruto algo da parte dele? Quando eu entendo. Para eu entender, eu preciso conhecer, eu preciso saber. E para saber, eu preciso crer. Então ele ia nos lugares, ele pregava a palavra, ele ensinava, ele fazia tudo o que tinha que fazer para dar conhecimento. A pregação dele não é igual à minha. Muito longe. Tem pregação dele que era 3 dias. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele pregou uma noite inteira. O cara até dorme na janela e cai, o Eutico. A noite inteira. Ensinando a palavra. Pregando. Falei, é para isso que eu vim, para pregar, para ensinar. Então ele está dizendo, eu vim para esse fim. Aí acontece aquilo, ele move em compaixão e ele faz o milagre. Toca e fala, agora você fica pianinho, quieto, porque não é para isso que eu vim. Isso aqui é uma cerejinha do bolo. A base eu vim para te ensinar a palavra. Muitas pessoas do reino estão caindo, não vão reinar, já não reinam, porque não querem conhecer a palavra. Ele quer mover, ele quer movimento, ele quer ações, ele não tem isso. O que tem é a palavra. Repito, o que a palavra não fizer por mim, ninguém mais pode fazer. Dinheiro não faz, política não faz, amigo não faz, pastor não faz, ninguém faz. Se a palavra não fizer, não tem movimento que faz, nada, nem ninguém é capaz de fazer o que só a palavra faz. Se a palavra não for suficiente para me dar suporte, para eu ser quem sou, nada mais vai me dar. É simples, só que para isso eu preciso sentar igual Maria, irmã da Marta, sentar aos pés dele e aprender dele. Ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e aí você vai encontrar descanso. A igreja está cansada, porque não senta para aprender. O aprendizado dele me gera descanso. Quem que diz isso? Ele mesmo. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, de carregar suas pesadas cargas, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso vem do aprendizado. E aí ele está fazendo isso, então ele veio justamente para ensinar, por isso ele disse para esse moço, fazer isso, para poupar algumas coisas. E curiosamente o moço não aguenta, muitos de nós não aguentam. Se fosse hoje em dia, ele já saía dali caçando um celular para fazer um like, mostrar a pele, é assim, esse moço se fosse hoje em dia, você quer ver como que ele não obedece? Verso 45, contudo assim, com toda a recomendação, diz o texto, contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera, e a divulgar ainda muitas outras coisas. Agora olha o resultado, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente na cidade, ele atrapalhou, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados, no deserto. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Veja, esse moço, ele fez algo, é profético também, mas ficou esse ensino, para que a gente compreenda que mais importante do que ele faz para mim, é quem fez para mim. Mais importante do que me é feito, é quem faz. Mais importante do que o milagre, é aquele que liberou sobre mim o milagre. Mais importante do que a bênção, é o abençoador. Mais importante, porque o milagre pode não acontecer, mas a palavra ia manter de pé. Então, mais importante do que os feitos, é quem faz. E aí esse moço, por desobedecer, o texto está dizendo, não sou eu,
Por causa disso, desse modo, Jesus não conseguia mais entrar publicamente na cidade. Ele não conseguia mais entrar na cidade. Olha que coisa. Só que tem algo nisso aqui, a gente aprende duas lições. O primeiro é aprender a obedecer. Dar prioridade. Se a prioridade dele é ensinar, é pregar a palavra, é ensinar, a nossa deveria ser aprender. Se a prioridade de Cristo era ensinar, a minha como discípulo é aprender. E os milagres? Milagre pode acontecer ou não. Ele continua sendo quem é. João Batista não fez nenhum milagre. O povo ia para o deserto ouvir ele ensinar. Agora é Cristo que está no deserto, ele que está num lugar sozinho, desabitado. Agora ele não pode mais entrar na cidade. Só que isso, numa outra ponta, vai me revelar algo mais da bondade do Pai. O Messias, ele veio para revelar o Pai, a bondade do Pai, ele veio para revelar a compaixão do Pai, revelar o poder do Pai, ele veio para fazer tudo isso. Só que tem algo que o Messias veio fazer que nós não damos conta. Até falamos, mas não entendemos muito bem. Ele veio para trocar de lugar comigo. A função principal do Messias é trocar de lugar comigo. Ele vem em troca de lugar, por isso ele vai para a cruz e nos convida a ir à mesa. Ele estava na mesa. Aí ele vai para a cruz e fala para que nós possamos ir na mesa com ele. Então ele foi trocando de lugar. Aí agora ele chega nesse homem. O homem era proibido de entrar na cidade. Agora, depois que recebe o toque dele, troca de lugar. O Messias não entra na cidade, mas o leproso sim. O que é isso? Troca de lugar. A função principal do Messias é trocar de lugar com a humanidade. Só que muitos de nós não querem que ele troque de lugar. Eu quero o lugar dele. Eu quero ficar como estava. Aquele que rejeita Cristo não aceita a troca que Cristo fez. Porque ele mudou, ele troca de lugar. Por isso que o leproso agora pode entrar na cidade. Porém, lembra da troca de lugar? Agora Cristo não pode entrar mais. É o texto que diz. É troca de lugar. Quando ele nasce, que está na manjedoura, o sinal que vem para os pastores e visitar ele, é assim, os anjos vêm e falam para os pastores, vá até Belém, porque é nascido o menino, e vocês vão ver o sinal. Qual é o sinal? Vocês vão encontrá-lo envolto em panos. O detalhe é, os pastores brilhavam com a glória, estavam acesos, parecia uma lâmpada acesa, um relâmpago, os pastores, quando Cristo nasce. Quando eles chegam na manjedoura, Cristo está com os panos. O que é isso? Está mostrando, ele nasceu para trocar de lugar. Os trapos, os panos dos pastores está no Messias. A glória do Messias está com os pastores. Isso é para denunciar que Cristo veio para trocar de lugar comigo. Mudar, trocar de lugar. Aí ele pega, vai para a cruz, ele vai e paga a conta. Tudo aquilo que ele fez é para que eu possa ter o oposto. Ele vai para a cruz, para que eu vá para a mesa. Ele ficou enfermo para eu ser curado. Ele foi humilhado para que eu seja exaltado. Ele não entra na cidade para que eu possa entrar na Nova Jerusalém. Sabe por que você vai poder entrar na Nova Jerusalém? Porque ele foi proibido de entrar. E nós não damos conta da obra salvífica dele. Então ele vem e troca de lugar. Ele muda de lugar com o leproso. E ele quer trocar de lugar comigo e com você. Ele continua a mesma coisa, ele não mudou. Quando ele troca, ele põe a mão naquele homem, transfere a sua pureza e purifica o homem impuro. Por isso de ser purificado. Por quê? Porque eu toquei em você. Eu estou transferindo minha pureza para você. Aí a impureza desse homem passa como que para ele. Agora ele está proibido de entrar na cidade. Ele não fica leproso, porque ele não praticava Lashon Hará. Mas os religiosos começam a proibir. Porque ele veio justamente para fazer essa troca de lugar. Ele veio trocar de lugar comigo. Então, onde você está rejeitado, ele foi rejeitado. Por que ele foi para a cruz e ficou sozinho? Para que eu não sofresse rejeição. Por que ele sofre? Ele sangra no rosto, sangra nas mãos, sangra nos pés, sangra nas costas, ele sangra do lado,
ele tem 7 derramamentos de sangue, cada um deles vai redimir uma parte da minha vida. Ele vai trocar de lugar comigo. E as pessoas querem dizer que Cristo não é ninguém, ele é só uma lenda, é só uma história. Breve ele vai chegar e vão ver que não é história. Assim como ele é, o veremos. E ele veio para mudar, trocar de lugar comigo. Só que eu não preciso esperar chegar, ele já fez isso. Então a proposta que ele está tendo conosco hoje é expressar a sua bondade, a bondade do Pai. Só que eu preciso me humilhar para ele e aprender dele. Eu preciso me dispor a ouvir a sua palavra, a aprender dele. Eu preciso me dispor a ouvir o que ele diz. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz a palavra, mas a igreja não quer ouvir. Pior, ela diz assim, mas eu estou rica, estou abastada, eu não tenho falta de nada. A igreja fala isso, por causa da sua estrutura. Sabe o que o Messias fala? Sabe o que o Cristo, o ressurreto, fala na carta de Laodiceia? Pois é, você não sabe que é miserável, pobre, cega e nua. Você pensa que é tudo isso, mas aos meus olhos você é isso, pobre, miserável, cega e nua. Mas ela está achando que ela é abastada, próspera, porque tem muito movimento, está tudo dando certo. Nem tudo que dá certo na tua vida está em concordância com ele. Pode estar dando certo, mas não é certo para ele. É preciso dar certo e ser certo para ele, para que esse certo seja positivo para a minha vida. Então ele está nos chamando hoje, ele está nos convocando hoje para entender que a bondade do Pai está disponível para mim do mesmo jeito. Mas eu preciso fazer uma troca. Você quer ver como que o Messias faz a troca? Ele continua trocando. Ele continua fazendo a troca. Você tem 1h30 do seu domingo. Você poderia dar para qualquer coisa, para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Você pegou essa 1h30 e dá para ele. Para cultuá-lo, entregar a sua adoração, cantar do seu jeito, expressar, dar sua presença para ele. O que ele faz? Ele troca de lugar, ele dá a presença dele para você, e ele vem e traz uma palavra revelada para você. Então essa troca ela é contínua. Mas eu não quero, tá? Então você fica com o que você está, mas o que ele tem é melhor. O que ele tem é muito melhor. Então ele está dizendo para nós, hoje, a bondade do Pai está de pé, ela continua de pé. E Cristo tocou naquele leproso. E quando ele me deu a palavra hoje à tarde, ele falava para mim, não é o caso aqui, mas ele me lembrava da lepra. Tem uma outra história nas Escrituras, onde se encontra com 10 leprosos. Os 10 leprosos de longe falam com ele, para serem curados, para serem purificados, melhor dizendo. E Cristo fala assim, vai e apresenta ao sacerdote. No caminho eles ficam, esse foi imediato, ele pôs a mão, já na hora foi purificado. Os outros 10, numa outra situação, no caminho andando, foram purificados. Volta, e aí faz esse gesto. Vence, dobra o joelho e o adora. E Jesus pergunta para ele, cadê os outros 9? Sabe por que ele fala isso? A nossa dificuldade de agradecer, como se ele tivesse a obrigação de fazer por mim. Ele não tem obrigação comigo. Ele faz por pura bondade, compaixão e amor. E nós não podemos rejeitar esse amor. A Bíblia diz, ai de quem rejeitá-lo. Ai de quem não quiser estar com ele. Então ele vai dizer para nós, recebe a bondade do Pai. Recebe enquanto ela está disponível para você. Recebe enquanto ela está pronta para você. O Pai continua tocando em você. Ele continua tirando de você o mal. Ele continua fazendo em prol da tua vida. Ele não mudou. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo amável. O detalhe é, será que eu continuo adorando? Será que eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu continuo sendo fiel? Porque o texto diz que ele é fiel. A própria palavra diz aqui que ele é fiel. A sua fidelidade, diz o texto aqui, sobre a sua fidelidade. Renova-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele é tão fiel que ele não
precisa da tua fidelidade para ele fazer o benefício que ele está fazendo com você. Ele vai fazer na tua vida pela fidelidade dele. Quando ele faz um ato bom para comigo, não é por minha causa, é por causa dele, a essência de quem ele é. Ele é tão bom, ele é tão fiel a si mesmo, que ele faz em meu favor. Ele derrama graça sobre mim e sobre você. Hoje você veio aqui para receber graça por essa bondade que o Pai revela na sua palavra. Ele está revelando a sua bondade. Ele está dizendo, vai, mas não fique tocando trombeta. O que mais me chamou atenção nessa palavra, por incrível que pareça, não é a purificação, não é todo esse poder, tudo isso que eu ministrei. O que mais chamou atenção na palavra é ele dizer assim, vá e não fale nada. Não é que nunca vai falar nada, calma, não fale nada por um momento. Sabe o que isso trouxe no meu espírito? E eu creio assim, é uma revelação do texto. Quando ele diz para aquele homem, vá e não fale nada, o que esse homem recebeu foi um mega de um milagre, foi impossível. Tem coisas impossíveis que ele está liberando para a igreja, para você, para você, para você. Ele está dizendo, segura a língua, suporta, vai chegar a hora que aí você fala, por enquanto não, no momento não, segura. Vai chegar a hora, guarda um pouco essas fotografias, fotos, essas likes, guarda um pouco, vai chegar a hora, pode, daqui a pouquinho, mas espera um pouco, porque são coisas grandes que eu estou fazendo por você, são coisas grandes, eu estou te tocando para te fazer milagres, coisas que você não pode fazer, eu estou fazendo pelo meu toque, o Pai continua tocando, ele continua pondo a mão nos leprosos, ele continua sendo o mesmo, só que eu preciso receber com fé essa palavra e ficar pianinho. Daqui a pouco eu vou poder divulgar, porque será impossível. Ia chegar uma hora que seria impossível não verem esse homem purificado. Mas por um momento ele deveria ficar quietinho, para poupar dos invejosos, poupar dos curiosos, poupar sua energia, fazer só o que tem que fazer. Então faça só o que precisa ser feito, para ele já está bom. Se você fizer só aquilo que ele está dizendo para você fazer, está ótimo. No meu caso, o João, meu nome é João, para quem não conhece, meu nome é João. Para mim é só ensinar a palavra. Se eu conseguir ficar fazendo isso, já está bom. Seja aqui, seja num banco de praça, seja para alguém que pergunta, para uma criança que está curiosa. O que eu puder fazer, eu vou derramar e vou falar e vou fluir. Eu vou despejar o que eu conheço. Eu preciso fazer isso. Então você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Por quê? Porque a obediência gera bênção. Quanto mais você obedece, mais ele vem em você um canal, e mais ele vai abençoar e liberar sobre a tua vida. E outra coisa que ele revelou ao meu espírito, muitos de nós, isso aqui é tremendo, e ele revelou isso no meu espírito. Aquele moço, ele dobra o joelho, ele se humilha e fala, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele diz assim, eu sei que o Senhor tem poder, mas eu não sei se o Senhor quer, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O verso seguinte, logo no verso seguinte, está escrito que Cristo vai e bota a mão nele. Ele não esperava, porque havia outros 10 que Cristo só falou, vai, siga em paz. Ele não esperava que Cristo viria pôr a mão nele e tocar. Ele surpreendeu já nesse gesto. Então, o que ele trouxe forte no meu espírito é isso, você não sabe, você não espera. Você tem clamado, você tem chorado, você tem buscado, você tem desejado, mas deixa eu te dizer, é mais do que você imagina. Você não tem ideia do que ele vai fazer, mas ele está liberando sobre a tua vida. Ele está liberando sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, ele está liberando. Diferente do que eu esperava. Aquele homem não esperava receber a mão dele. Esse homem, sabe o que esse homem queria? Que ele pelo menos falasse assim, ser purificado. Vai se apresenta o sacerdote. Ele pensava assim, se fizer já estava bom. Não, vai lá e bota a mão nele. O impossível era alguém pôr a mão no leproso. E ele começa a fazer aquilo. E daí, a lepra é purificada, a pele dele fica limpa, e ele é restaurado nas emoções, restaurado no território, porque ele entra na cidade. O Senhor está restaurando territórios da tua vida. Lugares que você não podia pisar, ele está restaurando territórios na tua vida, geografias,
na tua história, lugares que você não podia ir, lugares que você era proibido de pisar. Esse homem era proibido de pisar. O toque do mestre fez com que esse homem agora possa pisar numa geografia que esse homem nunca imaginou que poderia pisar de novo. Há lugares que você nem imagina que poderia pisar, e você vai pisar lá. Quando você pisar nesse lugar, você vai lembrar dessa mensagem. No dia que você pisar nesse lugar onde você acha que é proibido, que você não tinha mais direito, quando você pisar lá, você vai entender essa mensagem, porque ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é nossa. Se ele está liberando, ele está dizendo, vai chegar uma hora que você vai pisar em geografias, em territórios que você nem sonhava em pisar lá de novo. Esse leproso nem imaginava voltar a entrar na cidade. Passava batendo o sininho longe da cidade, para todo mundo correr dele. Leproso, contaminado, não. Recebeu o toque, agora ele entra no centro da cidade, vai lá no templo, vai se apresentar. E todo mundo vai ver o que Cristo fez na vida dele. Todos saberão o que Cristo está fazendo na tua vida hoje. Todos saberão. Vai chegar uma hora que todos vão saber. Ah, mas e Cristo? Cristo ele foi para o deserto, porque ele trocou de lugar, ele foi para lá. Só que não adianta, não tem como calar. A Bíblia diz, você leu comigo, que as pessoas se deslocavam e iam lá onde ele estava. A notícia, presta atenção nisso, a notícia do que ele está fazendo na tua vida hoje vai fazer pessoas buscá-lo em qualquer lugar. Onde ele estiver, onde tiver a palavra, vão buscá-lo. Ele é a palavra. Ele estava lá no deserto, porque ele não podia entrar na cidade. Foram atrás dele. O que ele está fazendo com você vai fazer pessoas buscar isso aqui, ó. Vão buscar onde ele está, porque saberão o que ele está fazendo na tua vida. O toque do Pai, expressando a sua bondade, está tocando você para mudar a tua história. Como mudou a dele. Isso não é uma pregação simples. Isso é fruto de busca. É desejo do coração dele, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele quer fazer o melhor para você. Ele quer te dar o melhor, porque ele é um bom pai. Ele é perfeito na sua paternidade divina. E ele está entregando para mim e para você um tempo novo. Fique de pé. Eu quero liberar essa palavra, porque como eu não sei os lugares que você tem sofrido, humilhações, escassez, solidão, eu não sei, e também, mas Ele sabe. Os lugares onde você tem gemido e sofrido, são esses lugares que serão deixados para trás. Os lugares de sequidão que aquele homem andava, ele não anda mais, agora ele anda na cidade, cabeça erguida, agora ele tem um pai, agora ele está restaurado, agora ele volta para a sociedade, agora ele pode andar de cabeça erguida, agora ele é detentor de um milagre, ele é o milagre ambulante. O Senhor está fazendo de você um milagre ambulante. Um milagre ambulante. Vão olhar para você e não vão conseguir entender, porque milagre não se explica, apenas se vive e se testemunha, e todos saberão que Ele é Ele na sua vida, pelo benefício que Ele está liberando sobre a tua história.